Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de operações em segurança da informação da Next4Sec. É um prazer estar com você em mais uma edição do Patch News da Next4Sec, seu informativo mensal de atualizações de segurança, vulnerabilidades e informações do mundo da segurança da informação que a Next4Sec prepara com muito carinho para o nosso público, tanto clientes, quanto seguidores, quanto pessoas que nos acompanham. Espero que o conteúdo que nós preparamos seja muito útil para você que administra ambientes e infraestruturas críticas, você que administra ambientes de end users, você que presta consultoria para seus clientes, presta apoio para seus clientes, ou você que deseja estar antenado nas principais atualizações de segurança do mercado cibernético. Hoje nós vamos falar de alguns temas muito interessantes, eu convido você a acompanhar conosco. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui no YouTube, também nos acompanhe no LinkedIn, o nosso blog, temos artigos e um conteúdo muito interessante preparado para vocês, tá bom? Muito bem, para nós começarmos, vamos falar um pouco da Microsoft, tá? A Microsoft que no último mês fez uma série de lançamentos relacionados a vulnerabilidades, com várias vulnerabilidades corrigidas, né? Mais de 100 vulnerabilidades, muitos problemas. A gente fez um vídeo até um pouco mais longo do que o habitual para falar delas, mas esse mês as coisas mudaram um pouco, tá? E a Microsoft esse mês ela corrigiu no total uma quantidade de vulnerabilidades menor, tá? Estamos falando aí de 79 falhas, tá? Das quais 4 falhas são zero days, tá? E aí, dos números totais, como vocês podem observar na tela, 30 são vulnerabilidades de elevação de privilégio, 4 são vulnerabilidades de bypass de features de segurança, inclusive uma delas, uma zero day maravilhosa que a gente vai conversar aqui hoje. 23 vulnerabilidades de execução de código remoto, tá? 11 vulnerabilidades de vazamento de informações, 8 de negação de serviço e 3 de spoofing, tá? Então, esses são os números gerais da Microsoft, tá? E para a gente comentar um pouquinho sobre essas vulnerabilidades, tá? Eu quero começar falando sobre a Zero Days, tá? Então, a primeira Zero Day aí que foi lançada é a Zero Day, a CVE 2024-38014, tá? Que ela é uma vulnerabilidade, olha só que interessante, hein? Elevação de privilégio no Windows Installer, tá? Ela tem um CVSS aí de 7.8, considerado alto, tá? E é interessante destacar que essa vulnerabilidade, ela permite que os atacantes, eles ganhem acesso a privilégios de sistema no dispositivo que é atacado, tá? E apesar da Microsoft não ter dado mais detalhes sobre essa vulnerabilidade, tá? Como vocês podem observar aqui, mas por ser uma vulnerabilidade no Windows Installer, nós concluímos que um atacante ele pode criar um pacote, um instalável especialmente manipulado para explorar essa falha de segurança. Tá? Lembrando que essa é uma falha Zero Day, porque ela foi descoberta por um investigador, tá? Um consultor de vulnerabilidades chamado Michael Baer. Tá? Então, muito bem, essa vulnerabilidade aqui, ela se aplica, tá? Muito interessante destacar que ela se aplica aí a diversos dispositivos, tá? Então eu gosto dessa lista que ela mostra aqui, por exemplo, que o Windows Server 2019, o Windows 10, o Windows Server 2008, o Windows Server 2012, tá? Todos esses dispositivos são afetados por essa vulnerabilidade, tá? Mas eu quero destacar aqui para vocês uma vulnerabilidade muito interessante, tá? Que é uma falha de segurança em um módulo chamado Web Security Feature, tá? Na verdade é o Windows Mark of the Web Security Feature, tá? Basicamente é uma proteção que ela faz uma validação se ao executar um arquivo está sendo executado em background, por exemplo, um script, um comando que não deveria ser executado. Tá? Um exemplo claro aqui que vocês vão ver agora na tela é você abrir um PDF e esse PDF, quando você abre, ele executa qualquer coisa no seu sistema, como por exemplo a abertura da calculadora. Tá? Então, essa prova de conceito que vocês estão vendo, ela utiliza apenas a calculadora, mas imaginem as possibilidades utilizando um comando arbitrário, tá? Em privilégios de sistema dentro de um arquivo. Tá? Então, ao explorar essa vulnerabilidade, um atacante ele conseguiria configurar um arquivo como um PDF, um Word, um Excel, para ele burlar
violar esse sistema de proteção de Smart App Control, tá? Ele vai dar um bypass nessa função de segurança e ele vai executar um script, vai executar um comando aí no dispositivo, tá? Essa vulnerabilidade que nós estamos falando, ela é a CVE 2024-38217, tá? Ela recebeu aqui, interessantemente, um CVSS baixo, porém, e aí entra num detalhe, tá? CVSS baixo não necessariamente significa um risco de importância, um risco baixo, né? Por quê? Porque essa vulnerabilidade ela já é conhecida na internet, porque essa vulnerabilidade possui prova de conceito, tá? Então ela ganha um CVSS mais baixo por conta das características dela em relação à execução, tá? Mas o fato de haver uma prova de conceito torna ela mais arriscada, tá? E ela tem uma característica muito interessante de que há suspeitas de que ela é explorada ativamente desde 2018, tá, pessoal? Então, assim, nós não estamos falando de uma vulnerabilidade totalmente nova, então é muito fácil de achar uma prova de conceito dela na internet, tá? Então, nós recomendamos a atualização desse mês com alta prioridade, tá? Além dela ser explorada há muito tempo, agora com o lançamento da Microsoft, as provas de conceito vão pipocar, inclusive a gente acabou de mostrar um aqui para vocês, e isso vai aumentar exponencialmente a exploração dessa vulnerabilidade, tá bom, pessoal? Muito bem, seguindo em frente, eu queria falar agora da vulnerabilidade CVE 2024 38226, tá? Essa vulnerabilidade recebeu o CVSS 7.3, tá? CVSS considerado já alto, e é uma falha do Microsoft Publisher Security Feature Bypass, tá? Então, um bypass de função de segurança, tá? Então, a Microsoft esse mês ela corrigiu uma falha onde um ataque ele poderia fazer um bypass de segurança no Microsoft Publisher e utilizar macros de documentos baixados, tá? E você que acompanha o mundo de segurança, ou talvez você esteja chegando agora, mas o uso de macros, tá? Do Word, do Excel, do Microsoft Publisher é muito comum para ataques, tá? Então, de tempos em tempos, nós vemos ataques que utilizam macros nos dispositivos, tá? Por isso, nós sempre recomendamos que você não é um utilizador de macros aí nos seus dispositivos, que você faça o bloqueio aí no pacote Office, tá? Então, existem configurações que permitem desabilitar a execução de macros, ok? Essa vulnerabilidade, ela explora as políticas de macros aí dos produtos do pacote Office, tá? A gente recomenda também que você dê a devida atenção a ela. E para nós fecharmos a Zero Days, tá? Nós vamos falar aqui da CVE 2024 43491, tá? Ela que bateu o recorde aí de vulnerabilidade mais crítica em questão de CVSS com CVSS 9.8, tá? E nós temos uma falha de segurança no nosso querido, amado, às vezes odiado também, Microsoft Windows Update, tá? É uma falha de execução de código remota, tá? E a gente tem alguns detalhes para falar dela, tá? Então, primeiro é interessante destacar que algumas versões do Windows são vulneráveis, tá? Então, por exemplo, apenas o Windows 10 Enterprise e algumas versões são vulneráveis, tá? Todas as outras versões do Windows 10 lançadas desde 2015, em novembro de 2015, não são afetadas, tá? Então é importante destacar isso. No entanto, tá? Nós sabemos que muitos ambientes ainda utilizam o Windows 10, tá? E aí eu quero detalhar o que essa vulnerabilidade faz aqui para vocês, tá? Então, essa vulnerabilidade ela significa, tá, a existência dela que um atacante ele conseguiria explorar vulnerabilidades já corrigidas para essa versão específica do Windows 10, tá? Aqui mais especificamente falando, é a versão 15.07, tá? O Windows 10 15.07. Ou seja, essa falha no Windows Update, ela pode ser executada remotamente. Então, um phishing, um ataque de engenharia social, a abertura de arquivos especialmente craftados para a exploração dela, permitem a exploração nesses dispositivos, tá?
E essa falha em específico, ela permite que vulnerabilidades já corrigidas previamente para essa versão do Windows sejam exploradas novamente. Então, imagine que você tem uma vulnerabilidade crítica que a gente já citou aqui, que ela já foi corrigida, você sente que seu ambiente está seguro, mas por meio dessa o atacante conseguiria reexplorá-la, mesmo ela tendo sido corrigida, tá? O que é muito grave, porque as vulnerabilidades mais antigas, né? A gente está falando do Windows 10 versão 15.07, mas as vulnerabilidades mais antigas, elas são muito bem conhecidas, muito fáceis de ser exploradas, tá? E aí o atacante ele conseguir reexplorá-las é um grande problema, tá? Então a gente alerta aí, desde já, na verdade, a recomendação da Next4Sec que você não tenha dispositivos Windows 10 no seu ambiente, né? Utilize dispositivos que estão em ciclo de vida de atualização, a última versão, tá? O Windows 11 se mostra estável em relação a isso, tá? E aí aqui a gente não está falando de preconceito de versão, eu não gosto dessa funcionalidade, eu não gosto dessa mudança que a Microsoft fez. Nós estamos falando que todos os produtos de mercado, se você não utiliza a última versão, você corre o risco de ter vulnerabilidades exploradas, tá? Então isso é bem preocupante e a gente recomenda que vocês façam as devidas correções, ok? Muito bem, então esses eram os temas que eu queria abordar sobre a Microsoft, tá? Não foram só essas vulnerabilidades, a gente teve vulnerabilidades no Microsoft Office, no Publisher, como eu citei, no Power Automate, SQL Server recebeu patches de segurança classificados como importantes, tá? Kerberos do Windows, Windows Installer, DHCP Server aí para Windows Server, tá? O PowerShell, RDP recebeu também atualizações, então a lista é bem extensa. A gente recomenda que você faça o dever de casa, análise no site da Microsoft e faça as devidas correções, tá bom? Muito bem, seguindo em frente, agora falando da Ubuntu, tá? Na verdade, a gente traz a Ubuntu aqui como um norte em relação aos sistemas operacionais open source, né? Então, Ubuntu da família do Debian, mas nós sempre recomendamos você validar a Red Hat, outra das famílias aí de sistemas Unix, e nós também recomendamos que você esteja atento para que esses sistemas estejam atualizados, tá? Muitas atualizações também, se você está em um ambiente corporativo, só vão ser recebidas na versão Pro, na versão Business, com licenciamento pago, tá? Então é importante levar isso em conta no dimensionamento do seu negócio, tá? Não necessariamente licenciamento gratuito sai mais barato, porque o dia que você tiver incidente por conta de licenciamento gratuito, o preço pode ser muito alto, tá, pessoal? E falando da Ubuntu aqui, tá? Então nós tivemos correções aí para o Linux kernel, tá? Vulnerabilidades no Linux kernel corrigidas, setup tools, tivemos aqui vulnerabilidades corrigidas em diversas outras bibliotecas, tá? Então vocês estão vendo aqui, estamos olhando atualizações do mês aqui de setembro, tá? O Thunderbird recebeu correções aí, na verdade a Mozilla corrigiu tanto o Firefox quanto o Thunderbird, tá? O Vim recebeu correções, tá? Você que gosta aí de lidar com códigos e scripts no Vim, OpenStack, tá? Então a lista é grande, nós recomendamos que você valide ela, tá? Muitas vezes uma atualização como a do Django aqui afeta diversas versões do Ubuntu. Em geral, essas atualizações vão afetar Debian, toda a família aí, e outras das bibliotecas também afetam a família Red Hat, tá? Então é importante estarmos atentos aí a isso, ok? Muito bem, seguindo em frente, tá, pessoal? Eu queria falar aqui, esse mês, né, a gente não teve tantas atualizações da Sophos nem da Cisco, tá? Mas eu quero citar aqui pelo menos dois fornecedores de produtos aí de rede, tá? O primeiro que eu quero citar é a Fortinet, tá? Então, a Fortinet ela lançou aí correções para o Forte Analyzer e o Forte Sandbox, tá? Se você não atualizou em agosto também teve correções de segurança no Forte OS, tá? Então aí os firewalls também receberam correções de falhas de segurança, tá? E no site da Fortinet, aqui em Psearch Advisors, você consegue ver o detalhe de todas as correções, tá? Por exemplo, essa última que eu estou mostrando aqui, ela afeta
essas versões aqui do Forte Analyzer, tá? Mas eu recomendo aí que vocês façam o dever de casa de observar quais produtos aí do seu ambiente vocês estão vulneráveis, ok? E falando de outro fornecedor de serviços de rede, né, de conectividade, firewalls, etc., a SonicWall ela corrigiu uma falha de segurança que estava sendo usada para ataques ransomware, tá? É uma falha de segurança nas VPNs SSL, tá? Então essa vulnerabilidade, ela afeta a geração 5, 6 e 7 de firewall SonicWall, tá? Então nós recomendamos que esses firewalls estejam atualizados, tá bom? E por último, eu queria comentar aqui também da Vim, tá? Então a Vim, ela fez uma correção crítica de uma falha de segurança que pode ser explorada remotamente, né, que a gente fala as RCS, e essa falha de segurança ela afeta aí os softwares de backup e replicação, tá? E é interessante que essa falha de segurança ela não precisa de credenciais para ser explorada, tá? Então, repetindo aqui, essa falha é crítica e ela não precisa de credenciais para ser explorada. E por isso ela recebeu o CVSS 9.8, tá? Como crítico. Aí a nota praticamente máxima, tá? Além disso, outras vulnerabilidades foram corrigidas, né? Então a gente está vendo aqui uma vulnerabilidade 8.8, outra 8.1, né, 8.3, né? Mas essa vulnerabilidade crítica, ela permite que o atacante remotamente ganhe controle aí sobre o backup e replicação sem a utilização de credenciais, tá? Então, realmente, se você utiliza backups Vim, mantenha o seu ambiente Vim atualizado, tá? Na verdade, qualquer fornecedor aí de ferramentas de backup, tá? A gente pega alguns players de mercado aí para mostrar um norte em relação aos produtos, né? Então, eu mostro a Microsoft representando sistemas Linux, eu mostro o Ubuntu, às vezes a Red Hat, mas aí citei também, né? Hoje a Fortinet e hoje nós falamos de Vim. Mas se você utiliza Acronis, outros fornecedores, nós recomendamos fortemente que eles estejam atualizados, principalmente porque esses produtos eles guardam ali as joias da coroa do seu ambiente, né? Os ativos críticos. Então, mantenha esses ambientes atualizados, tá bom? Se você nos acompanhou até agora, esses eram os principais destaques que nós tínhamos para esse mês. Convido você também a acessar o nosso blog, tem um artigo muito legal que foi lançado essa semana, tá bom? E nós vamos nos encontrar na próxima edição do Pet News, tá? Então, guarde a data aí, a próxima edição do Pet News da Next4Sec vai ser no dia 10 de outubro, tá? Já na reta final aí do ano, e nós estaremos no October Cyber, tá? O October Cyber, que é um evento que nós realizamos, tá? Iniciou nos Estados Unidos aí o mês da conscientização de cibersegurança, tá? Então vamos ter uma série de webinários, uma programação especial, premiações. Convido a você a nos acompanhar bem de perto nas redes sociais para isso, tá bom? Esse vídeo aqui, ele tem patrocínio da Society, que é uma distribuidora de soluções de tecnologia, e também de um grande parceiro nosso, que é a Cato Networks, tá? A Cato Networks que vem inovando em tecnologias de rede, Zero Trust e outras, tá? A gente convida você também a acessar os sites da Cato Networks e da Society. Muito obrigado por acompanhar a gente, foi um prazer fazer mais essa edição do Pet News e nos vemos na próxima.